Oi, gente, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre compreensão e interpretação textual, que é um tema muito recorrente em diversos tipos de prova. Em provas de concursos, como essa que vocês vão prestar agora para o concurso municipal de Nova Russas, também nas provas do Enem, em vestibulares. Então, é um tema importantíssimo. E para iniciar, a gente precisa entender primeiro a diferença entre a interpretação textual e a compreensão textual, que são dois temas diferentes e que não podem ser utilizados para responder uma questão separadamente, ok? A gente tem que entender que a compreensão, ela visa analisar a mensagem que o texto deseja repassar, a partir da observação dos detalhes presentes ali naquela questão. A gente vai falar ainda nessa aula sobre textos verbais e não verbais. Aqui a gente tem um texto aqui do lado, um Uncharted, né, que tem um texto tanto verbal quanto não verbal, porque a gente consegue observar nessa charge palavras, frases e conseguimos também observar imagens, né? A gente vê a frase, também vê a imagem, que é uma rede com um monte de pessoas. E aqui, na frase, né, no texto verbal, a gente consegue observar e consegue compreender qual é o sentido dessa charge. Então, isso é a compreensão textual. É você analisar cada detalhe, seja ele verbal ou não verbal, porque a gente pode observar também, fazer uma compreensão textual com um texto só verbal e também com um texto que seja não verbal, que não tenha nenhum tipo de letrinha nele. Já a interpretação, ela está ligada ao modo como individualmente é compreendido o texto. Então, é a forma como você, subjetivamente, compreende o que você leu. E isso é muito importante entender que a compreensão e a interpretação precisam andar juntos, porque se você interpretar apenas da forma como você entende, você pode acabar errando a questão e perdendo o ponto, porque o que você compreende pode ser diferente do que eu compreendo, e o que eu compreendo pode ser diferente do que o autor daquela atividade, daquela questão da prova, do concurso, compreende. E aí, você e eu perdemos pontos. E aí, a gente vai... Espero que vocês tenham entendido aqui o que é a diferença entre a compreensão e a interpretação. E a gente vai passar para outro tópico que vamos falar sobre a situação comunicativa ou os elementos da comunicação. Quando você abre o edital do concurso, você encontra lá a situação comunicativa. Tem 2 M's aqui, foi erro de digitação, tá? Situação comunicativa. Mas ela também pode ser compreendida como os elementos da comunicação. O que são esses elementos da comunicação? São os elementos que estão inseridos nas diversas formas como você, como eu, nos comunicamos. Nessa situação comunicativa, estão presentes vários elementos. Esses elementos são, primeiro, o emissor. O emissor é aquele que vai transmitir a mensagem para uma ou mais pessoas. Eu sou a emissora ou locutora da comunicação desta situação, deste contexto de estudos. Eu estou transmitindo para vocês uma mensagem referente, né, a conteúdos de língua portuguesa. Vocês seriam aqui os receptores ou interlocutores, que são as pessoas que estão recebendo a mensagem transmitida por mim. Agora, o que é que eu estou transmitindo? O que eu estou transmitindo seria a mensagem, que é um conjunto de informações que estão sendo repassadas para vocês. São conjuntos de informações acerca de língua portuguesa. O código seria o representante ou o conjunto de signos que são utilizados nessa mensagem. Esses signos são referentes a significante mais significado, que é o quê? Quando eu falo para vocês uma frase, uma palavra, o que é que vocês conseguem imaginar na cabeça de vocês? O que vocês compreendem a partir do que eu falo? Quando eu falo código, o que é que vocês imaginam? Qual a imagem que aparece na cabeça de vocês? Isso são signos. Isso são significante mais significado. Se quiserem saber mais sobre isso, me mandem mensagem no privado, porque é um debate muito mais profundo. O que são os canais de comunicação? Ainda falando aqui sobre situação comunicativa.
é onde a mensagem vai ser transmitida. O canal de comunicação, aqui no caso, seria o celular, né? Vocês estão ouvindo e vendo esse slide através do celular, tá? O contexto seria a situação comunicativa em que se inserem emissor e receptor. Qual é a situação, qual é o contexto em que estão sendo inseridos vocês e eu? A situação de estudo, né, no caso. Já os ruídos na comunicação, que é o último elemento da comunicação, acontece quando uma mensagem não é compreendida pelo receptor. Por exemplo, o receptor desconhece determinado código, ou seja, eu falei aqui alguma frase, alguma palavra que um de vocês não conseguem compreender. Aí acontece um ruído na comunicação. E essa questão, o estudo das situações comunicativas, dos elementos da comunicação, são muito importantes porque, como muitos vão prestar concurso para o setor administrativo é um campo de trabalho que está ali em contato com diversos tipos de pessoa. Vocês podem estar em contato com o advogado, assim como podem estar em contato com a pessoa que não teve acesso à educação, não terminou nem sequer o ensino fundamental. Então, precisamos saber como nos comunicar com essas pessoas. E aí a gente vai falar também sobre os tipos de comunicação. Aqui nós temos os dois tipos, né? Linguagem oral e escrita. A linguagem oral é aquela que é falada, que você fala, que nós nos comunicamos verbalmente. Aí a comunicação verbal escrita, que é quando você escreve. A comunicação não verbal, ela não vai utilizar palavras, ou seja, você pode se expressar e passar uma mensagem para alguém através de gestos, de expressões corporais ou sinais. Por exemplo, quando você tem um segredo muito babadeiro que você não pode contar para ninguém, você já contou para sua amiga vem, conta na frente de todo mundo, você não arregala o olho do tamanho de não sei o quê. Isso é uma comunicação não verbal. Só da sua amiga olhar para você com o olho arregalado, depois de você espalhar a fofoca, depois dela espalhar a fofoca que você tinha falado para ela não espalhar, ela já entendeu que você está com raiva e que você vai bater nela depois. É uma comunicação não verbal, a gente faz muito isso. E aí a gente vai passar aqui para as funções da linguagem, que já é outro tópico. As funções da linguagem que são: através da nossa linguagem, da nossa comunicação, a gente pode repassar uma emoção, os sentimentos, uma informação, né? E as funções da linguagem vão falar exatamente sobre isso. A gente tem diversas funções da linguagem. Vamos começar aqui com a função referencial, que é fundamentada no contexto da comunicação. E ela tem como objetivo informar e referenciar algo, certo? Então, a função referencial, ela tem a função de informar. A função emotiva, ela está relacionada com o emissor da mensagem, com quem emite aquela mensagem, com quem está transmitindo uma mensagem. E é a linguagem emotiva, né, que apresenta em primeira pessoa e objetiva transmitir emoções e sentimentos. Então, a função emotiva, ela vai transmitir emoções e sentimentos. A função poética, que está associada à mensagem da comunicação, ou seja, a mensagem que você vai passar para alguém. Nessa mensagem que você vai passar para alguém, ela precisa se objetivar em escolher as palavras certas para transmitir as emoções. Por exemplo, na linguagem literária. Na linguagem literária, quem é que gosta de ler? Não sei se vocês gostam de ler, mas na linguagem literária, os escritores precisam estudar muito, se debruçar sobre essa questão da função poética, porque quando você vai ler um livro, você quer sentir ali o que é que os personagens estão passando, o que é que os personagens estão sentindo, então precisa ter ali uma linguagem muito elaborada. Por isso que na função poética preocupa-se com a escolha das palavras para transmitir as emoções. Aí vamos aqui para a função fática, né? Ela está relacionada com o contato da comunicação. Uma vez que a função fática objetiva estabelecer ou interromper a comunicação. Então, aqui na função fática, ela tem como função estabelecer uma comunicação com alguém ou interromper. Eu preciso falar com você, eu preciso encontrar ali uma forma de estabelecer uma comunicação com você. Então, se eu estabelecer aquela comunicação, passei uma mensagem, eu já fui clara e objetiva, então também preciso interromper essa comunicação. Essa é a função fática. A função conativa
relacionada com o receptor da comunicação, com quem recebe, a linguagem conativa, apresentada em segunda ou terceira pessoa, objetiva, sobretudo, persuadir o locutor. E já na função metalinguística, está relacionado, né, ao código da comunicação, uma vez que a função metalinguística objetiva é explicar o código através dele mesmo. Função metalinguística, você explicar o que você quis dizer através da sua própria comunicação. Agora a gente vai passar aqui para outro tópico. Agora a gente vai falar sobre a pressuposição, que é outro tema desse bloco de estudos de hoje. A pressuposição, ela é o ato de transmitir uma mensagem de forma implícita. Você sabe o que é algo implícito, né? Nós temos o implícito e o explícito. O explícito é aquilo que está exposto na sua cara. Você só não vê se você não quer. Já o implícito é algo que está ali, entre aspas, mais escondido, tá? Então, é um indicativo de que algo está subentendido na mensagem. Eu coloquei um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu falar que é a frase "Hoje eu acordei bem melhor", o que é que está implícito nessa mensagem que eu passei? Se hoje eu acordei bem melhor, quer dizer que ontem eu estava bem ruinzinha. Então, entende-se isso. Se hoje eu acordei bem melhor, quer dizer que ontem eu acordei e não estava muito bem. Essa é a pressuposição, tá? Agora a gente vai passar para outro tema, que é a inferência. A inferência, ela se apresenta a partir da interpretação e compreensão, viu? Dessa forma, com base nas informações que estão disponíveis no texto, seja ele verbal ou não verbal, é possível, através da inferência, obter o resultado de determinada questão. Ou seja, para fazer uma inferência, vocês vão ter que usar da interpretação e da compreensão e pegar ali as informações presentes no texto, seja verbal ou não verbal, que eu falei para vocês no começo, seja esse texto verbal ou não verbal, e vão fazer uma inferência ali através do que está naquele texto para conseguir o resultado de determinada questão. Ou seja, por exemplo, você está escutando algo que alguém está falando ali. Você vai escutando, a pessoa está falando ali, e você vai ali fazer uma inferência no discurso daquela pessoa. O discurso é aquilo que aquela pessoa está falando. Aí você vai juntando uma coisa daqui, uma coisa ali que você ficou sabendo de outra pessoa, e tananã, e tananã. E aí você vai obtendo um resultado de alguma coisa que você queria saber. Você vai juntando o quebra-cabeça, e aí você descobre tudo. Isso é fazer inferência. Agora, vamos falar sobre a ambiguidade. A ambiguidade é algo muito simples de se entender. Ela se refere ao duplo sentido que uma frase pode ter. Eu trouxe aqui outra charge. Eu amo charge, gente. Aqui a gente tem um meninozinho. Ele tá ali, ó, um texto verbal e não verbal. Ele tá segurando uma placa, tá? E tá olhando lá pra cima. E aí vamos ver o que é que tem na plaquinha dele. Tá escrito: "Vem do pôr do sol". Ok. Aí vai chegar uma pessoa atrás dele e vai perguntar: "Quanto quer pelo pôr do sol?" Aí o menino vai falar: "Ó, eu não estou vendendo, eu estou vendo o pôr do sol". Mas nessa frase aqui que ele falou, a gente poderia... Tem dois sentidos, a gente poderia entender. Se ele está vendo o pôr do sol, a gente poderia entender que ele está vendendo o pôr do sol, ou o pôr do sol, ou que ele está vendo, enxergando, né? Então essa é a ambiguidade. É quando você fala uma coisa que pode se compreender de duas formas. E agora nós vamos aqui para a ironia. A ironia é algo que a gente ama usar na nossa linguagem, no nosso dia a dia, né? A ironia, ela se utiliza de frases com o sentido oposto para dar ênfase a uma ideia. Eu trouxe aqui outra imagenzinha. O garotinho vai perguntar pro outro: "Você é ateu?" Aí o outro vai falar: "Sou, graças a Deus". Então, na ironia, você vai falar uma frase querendo dizer, significando outra, querendo dizer outra coisa. Essa é a função da ironia. E agora a gente vai falar sobre outro tema um pouquinho mais... como é que eu posso dizer? Complicado. Não é complicado, ele é mais extenso, mas vamos lá. A gente vai falar agora sobre a figurativização. A figurativização, ela torna o que não é real em algo palpável. A gente tem aqui alguns errinhos de digitação, mas relevem porque meu computador não tem alguns acentos, que ele é internacional, então
Vida que segue, vocês entendem. A figurativização, ela torna o que não é real em algo palpável. E dentro desse tema da figurativização, a gente tem diversos outros tópicos. Essa figurativização, ela tem dentro delas temos a personificação, o simbolismo, a hipérbole, a onomatopeia, o paradoxo, que são coisas que estão muito presentes em diversos textos que vocês vão encontrar na provinha de vocês. Vamos começar aqui? Aqui na figurativização a gente tem, por exemplo, a personificação, que ela atribui características humanas a objetos inanimados. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, algo que ninguém pode saber, algo que é particular, você vai falar, fala baixo, porque as paredes têm ouvidos. As paredes têm ouvidos? Claro que não, né? Se você disser que tem, você é um lunático. Então, não, as paredes não têm ouvidos. Isso é a personificação. É quando você tenta dar vida a uma cadeira, você dá vida a uma parede, você dá vida a uma janela. E coisa que é impossível de acontecer. Aí vamos passar para outro ponto, que é o simbolismo. O simbolismo, ele se utiliza de objetos para simbolizar alguma coisa. Por exemplo, quando vocês passam aqui pela casa de força, né, que o pessoal chama, ou a usina elétrica da Enel, quando você chega perto das grades, vocês veem uma imagem. Não sei se aqui mas eu já vi em diversas outras usinas elétricas a imagem de uma caveira. A caveira, na nossa cultura, ela simboliza o perigo, morte, algo ruim. Esse é um simbolismo. A gente sabe que a caveira nós somos um bando de caveiras, né? Só que a gente é revertido por um monte de carne, por um monte de pele. E quando nós morremos, fica ali na nossa tumba só a caveira. E é só isso, é só um monte de ossos. Mas a caveira, por ser algo, como é que eu posso dizer? Algo meio feio, algo ruim, algo assustador, assombroso, o pessoal atribui a morte, atribui a coisas tenebrosas, coisas ruins. Então, foi dado um simbolismo, assim como o nosso coração, que nós dependemos do nosso coração, algo essencial para a nossa vida, que bombeia o sangue para o nosso corpo inteiro, né? Ele é frequentemente relacionado ao amor, né? O coraçãozinho vermelhinho. E a gente sabe que nem é esse formato, né? Mas o pessoal atribui o coração como simbolismo do amor. Enfim. Aí na hipérbole, ela vai tratar da questão do exagero para expressar uma ideia. Por exemplo, quando você quando o sol não tá muito quente aqui na cidade, o sol tá quente na cidade de Nova Russas, você chega em casa depois de ter ido lá no centro a pé, ou até mesmo de moto, porque tanto faz, a pé ou de moto, o sol queima do mesmo jeito. Você chega em casa dizendo que está morrendo de calor. Isso é um grande de uma hipérbole, que ninguém morre de calor. Só se você ficar ali no sol sem comer, sem beber água, nada. Aí você morre de calor. Mas, por exemplo, quando você anda muito a pé e chega em casa de novo, você fala que está morta de cansado. Então, é essa questão do exagero. A hipérbole é essa questão do exagero. E temos a onomatopeia, que também é muito, 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 muito presente em chardes e em tirinhas que a gente vê nas provas de vestibulares, nas provas do Enem. E com certeza a gente vai encontrar elas também na nossa provinha de concurso. Que a onomatopeia é questão do verbal, né? Você vai escrever ali sons que não existem. Por exemplo, o som do miado do gato faz miau, 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 miau. Quando alguma coisa bate uma na outra, você vê ali naquela tirinha a imagem de duas coisas se batendo, né? Se trombando assim. Aí você vai ver ali uma onomatopeia do barulho que está fazendo daquela colisão entre aquelas duas coisas. Enfim, um monte de letra embaralhada. Isso é uma onomatopeia, né? É atribuir sons, imitar o som de alguma coisa. Por exemplo, vroom, que é o som emitido por um veículo, por um carro. O au, 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 que é o som emitido pelos cachorros. Então, a onomatopeia é isso. É você atribuir som a alguma coisa. Agora vamos aqui para o paradoxo. O paradoxo ela é uma extensão que pode parecer confusa. É uma expressão que pode parecer confusa. Mas, na verdade, ele apresenta uma expressão mais profunda de algo que você está querendo dizer. Por exemplo, aqui quando a gente fala que menos é mais, você está querendo dizer que, por exemplo, se eu me vestir de uma forma muito extravagante, você vai chegar para mim e vai dizer, poxa, Dayana, menos é mais, né?
Porque se eu tivesse sido mais discreta, tivesse usado menos adereços, tivesse usado roupas menos chamativas, eu estaria melhor vestida do que se eu estivesse, do que da forma que eu estou vestida, toda extravagante. Então, menos é mais. Então, tem um significado mais profundo através de uma pequena frase que você falou para mim. E eu vou entender isso. Aí, por último, o último ponto que está aqui inserido na questão da figurativização é a metáfora, que é uma comparação entre duas coisas diferentes. Por exemplo, a vida é como uma viagem de trem. Então, aqui na metáfora, você vai atribuir uma coisa que é diferente, você vai fazer uma comparação entre coisas que são diferentes. Aqui eu comparei a vida a uma viagem de trem, né? Ou seja, quando eu vou falar assim, dormir é como, sei lá, tananana. Então, eu vou fazer uma comparação entre duas coisas. Essa é a metáfora, entenderam? Aí agora a gente vai passar aqui para outro tema, que é a polissemia. A polissemia ela é muito fácil de entender. É referente aos mais variados sentidos que uma palavra pode ter. Por exemplo, a palavra manga. Se eu falo a palavra manga, a gente pode entender duas coisas. A manga fruta e a manga de camisa, que a gente usa, né? Então, a gente pode imaginar que seja a fruta ou a manga de uma camisa. E esse é o sentido da polissemia, que ela é frequentemente presente nas charges. Então, por exemplo, a gente tem aqui a imagem que eu trouxe para vocês, né? Da mangueira que sai a água para aguar a plantinha da sua mãe, ou para você tomar banho no quintal. E a mangueira, a árvore. E eu fiz aqui uma observação importante, que a gente não pode confundir a ambiguidade com a polissemia, porque a polissemia você consegue compreender o que ela quer dizer pelo contexto em que essa frase ou que essa situação está inserida. Já na ambiguidade, não. Na ambiguidade, apesar do contexto, há uma imprecisão no sentido da frase, certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Um exemplo na polissemia e na ambiguidade. Aqui na polissemia, escutem a frase que eu vou falar. Maria sentou-se embaixo da mangueira para aproveitar o clima fresco do interior. Eu peguei aqui o exemplo dessa imagem, aqui, e coloquei aqui uma frase. Formulei uma frase. Maria sentou-se embaixo da mangueira para aproveitar o clima fresco do interior. Se ela sentou-se embaixo da mangueira para aproveitar o clima fresco do interior, a gente entende que ela sentou embaixo de uma árvore, uma grande mangueira no interior, para aproveitar ali aquele clima fresco do local onde ela estava. Agora vamos aqui para a ambiguidade. Aqui na polissemia vocês conseguiram entender o que eu quis dizer a partir do contexto que está inserida essa frase, né? Vocês não confundiram mangueira, árvore com a mangueira de espirrar água. Não, vocês conseguiram, a partir do contexto, entender o que queria dizer. Já na ambiguidade, vejam o que acontece. Observem a frase: o burro do meu irmão anda devagar demais. O burro do meu irmão anda devagar demais. O que é que vocês conseguem entender? Tem dois sentidos aqui, sim. Mas apesar do contexto que ele está inserido, a frase é tão mal formulada que você vai continuar confundindo. Você pode achar que o irmão do locutor é burro. Você vai imaginar que o irmão do locutor é burro. Você não vai compreender que burro é o animal que ele está se referindo. Ele pode aqui estar se referindo ao irmão dele, como pode estar se referindo mesmo ao animal de fato, que anda devagar demais. Então, essa é a polissemia e essa é a observação que eu fiz para vocês não confundirem a polissemia com a ambiguidade. Temos que lembrar sempre que na polissemia o contexto da frase dá o sentido, na ambiguidade não. Apesar de ter todo o contexto ali por trás, você não consegue entender o código daquele contexto para que a frase não tenha essa ambiguidade, para que não tenha esses dois sentidos. Agora a gente vai passar para outro tópico, né, que são os tipos e exemplos de intertextualidade. E é muito interessante e também é muito fácil de entender. Eu trouxe aqui uma imagenzinha que tem tudo a ver com isso da intertextualidade. Aqui a gente tem, nessa imagem, o desenho, né, dos Simpsons atravessando uma estrada.
Eu creio que nem todos, mas talvez alguns conheçam aquela famosa banda, os Beatles, né? Enfim, vou explicar aqui, dar um resumo para vocês. Os Beatles foram uma banda muito famosa de rock, eu não sei qual o gênero deles, mas eu sei que eles fizeram um CD e a capa desse CD era exatamente eles atravessando a estrada com as roupas exatamente iguais às que os Simpsons estão usando agora. E os Simpsons a gente já conhece, né? Todo mundo, desde criança até mesmo os adultos, continuam assistindo o desenho dos Simpsons, que apesar de ser um desenho muito antigo e ser um desenho que foi lançado há muito tempo atrás, ainda é muito atual porque as pessoas nunca deixam de assistir, apesar de já terem crescido. E a intertextualidade se encontra aqui, porque a intertextualidade são dois textos inseridos em cima em cima um do outro. Ou seja, aqui nós temos dois textos. Vamos fazer de conta que os Beatles são um texto e os Simpsons são outros. Os dois estão inseridos, porque aqui os Simpsons estão fazendo uma clara referência àquele CD dos Beatles. Essa é a intertextualidade. Isso é muito legal, gente. Caramba. Vamos aqui passar para os tipos de intertextualidade. A gente tem aqui a alusão, na alusão é feita uma referência direta a um texto, personagem ou conceito dentro de outro texto. Aqui eu peguei outro exemplo que é igual a esse aqui dos Simpsons, com a capa dos Beatles, que eu peguei a Mona Lisa, que é aquele famoso quadro da moça, do Leonardo da Vinci, com a Mônica Lisa, que é a Mônica da Turma da Mônica, né? Então aqui ela está fazendo uma clara referência, uma alusão ao quadro da Mona Lisa, né? A Mônica do Maurício de Souza. Aí vamos passar aqui. Outro exemplo de intertextualidade é a citação. A citação, ela é um tema muito recorrente nas redações, em trabalhos acadêmicos. Na redação do Enem, por exemplo, se você faz uma boa citação, você consegue ali atribuir muita qualidade ao seu texto, se essa citação for feita da forma correta. Aí nós temos aqui uma explicaçãozinha que eu coloquei para vocês, que a citação ela é o acréscimo de um texto dentro de outro texto, né? Que é a questão da intertextualidade, né? Um texto dentro de outro. Na redação do Enem, por exemplo, ela torna o texto mais rico em informações e aporte teórico. Eu trouxe aqui um exemplo de citação, que é aqui, eu quero deixar aqui minha gratidão aos mestres, tananã, tananã. Essa aqui é uma citação. Aí na citação sempre vem aqui embaixo as referências, com o nome do autor, o ano e a página, enfim. Essa é a citação. Outro exemplo de intertextualidade é a epígrafe. A epígrafe ela é utilizada no início de trabalhos acadêmicos ou de textos e tem relação com o que se escreve. Por exemplo, um texto relacionado ao amor e à compaixão de Deus por nós. Estou colocando aqui um exemplo para vocês, tá? Aí nessa epígrafe a gente pode colocar um versículo para iniciar a dissertação acerca desse tema. Eu coloquei aqui Salmo 145:9. O Senhor é bom para com todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Isso é uma epígrafe, eu estou iniciando um texto com outro texto que tem relação com o tema que eu estou querendo dissertar, que eu estou querendo escrever. Outro exemplo de intertextualidade é a paródia. A paródia é a transformação de um texto em outro texto. Esse novo texto pode ter sentido cômico ou não. A paródia que a gente conhece na nossa atualidade é aquelas paródias que a gente vê, tipo do Whindersson Nunes. Acho que eu só conheço dele mesmo porque eu não sou muito ligada a essa questão humorística. E na nossa atualidade, a paródia está muito interligada à questão humorística. E eu vejo muito o Whindersson Nunes fazendo isso. Mas a paródia ela pode ou não ter esse sentido cômico, tá bom? Tô dando um exemplo aqui do Whindersson Nunes, mas a paródia não precisa ser necessariamente cômica. E um exemplo disso é a canção de Exílio de Gonçalves Dias, que tem outra versão na autoria de Carlos Drummond de Andrade. Vocês podem procurar depois no Google a canção do Exílio, Gonçalves Dias e Carlos Drummond de Andrade. E, inclusive, essas versões são muito utilizadas em provas para resolução de questões, tá? Então, vocês pesquisem depois aí, em caso de vocês tiverem tempinho, pesquisem sobre isso, sobre essa questão da paródia e da canção do Exílio de Gonçalves Dias e Carlos Drummond de Andrade e tentem resolver algumas questões. Vocês encontram muito naquele site toda a matéria, algumas questões para resolver.
E é muito importante, apesar de vocês estarem agora só vendo a teoria, separar um tempo para também responder atividades e questões para vocês irem se familiarizando com o teor de cada tema dentro de uma atividade, tá? Estamos aqui quase finalizando, esse é o nosso penúltimo slide, que agora a gente vai falar sobre a paráfrase, né? A paráfrase, ela é nada mais nada menos do que a recriação de um texto com base nas ideias contidas em outro texto. Por exemplo, um exemplo dessa questão da paráfrase são as músicas cristãs, que são baseadas em versículos bíblicos, certo? Então, isso é a paráfrase. A gente vê muito nas músicas que a gente escuta, músicas cristãs, as paráfrases de versículos bíblicos para a criação de uma canção, né? Que não está ali literalmente transcrita naquela letra cristã, mas tem uma referência muito grande e a gente consegue captar logo de cara que a gente escuta, certo? E por fim, a gente vai falar sobre intertextualidade implícita e explícita. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas o implícito é aquilo que está subtendido, aquilo que você não consegue enxergar de cara. E o explícito é aquilo que está ali de cara, que você consegue entender o que é. Aí elas se dividem, certo? Temos aqui na intertextualidade implícita, que é a referência, a citação e uma tradução. E na explícita, a gente vê a paródia, a alusão, a paráfrase, que são ali textos que a gente consegue notar ali de cara a intertextualidade, a ligação entre aqueles dois textos inseridos naquela mensagem. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre compreensão e interpretação textual. E eu fico à disposição para alguma dúvida de algum tópico que você não conseguiu entender. Podem contatar no grupo ou então no privado, se você preferir.